Eu acho que após tantos anos sem postar nesse canal e me deu uma nostalgia porque eu estava em outra conta e simplesmente eu vi os vídeos desse canal. Eu não sei se alguém ainda acompanha esse canal ou acompanhava na época, mas foi um canal muito importante na minha fase de adolescência, porque eu comecei os vídeos por volta meados de 2021 e nessa época eu só era um mero estudante é, tentando acabar o ensino médio em época de pandemia. Então, quem vivenciou a pandemia sabe que foi algo muito difícil na vida de todo mundo. Inclusive, não foi nada fácil naquela época. E eu me lembro que os vídeos naquela época, naquela fase da minha vida, foram muito importantes para mim. De verdade, foram coisas muito importantes. Por isso que eu guardo com muito carinho até a época que eu fiz aqueles vídeos, porque eu não olho assim, sabe, eu discordo de muitas coisas do que eu falei, mas eu enxergo com carinho, sabe? Eu não enxergo com vergonha alheia, porque as pessoas têm a tendência a fazer isso, né? Eu acredito que na maioria das vezes nós temos vergonha das coisas passadas que fizemos. Ainda mais quando nós éramos adolescentes e nos tornamos adultos, né? E olhamos para os vídeos que fazíamos, para as atitudes, as coisas que falávamos e temos a tendência a ter um pouco de vergonha alheia, né? Isso é completamente normal. Mas sobre essa fase em específico, eu realmente não tenho vergonha nenhuma, sabe? Eu tenho orgulho porque até hoje eu enxergo que uma das coisas que mais me fez enfrentar tantos empecilhos na minha vida foi a maneira que eu pensava, que eu questionava, que eu refletia sobre as coisas. E se eu não tivesse feito isso naquela época, eu teria simplesmente desistido de tudo. Então eu enxergo que a vida ela necessita que a gente pense, a gente reflita, a gente se questione sobre diversas coisas, porque nós vivemos, né, numa fase, acho que todo mundo vai passar por isso, né? Que é a fase da adolescência, onde você também é jovem. E nessa fase, nós temos a tendência a achar que sempre estamos certos, que sempre temos a razão, que o mundo gira em torno da nossa verdade. E quando ficamos mais velhos, seguimos dois caminhos. O caminho do autorreconhecimento, do questionar-se, né, das próprias ações e atitudes, ou seguimos o caminho do próprio ego, que é o caminho ao qual nós não enxergamos de que tínhamos coisas para mudar, de que tínhamos falas que deveríamos parar de falar, de que tínhamos atitudes de que deveríamos parar e de que deveríamos seguir e trilhar outros caminhos. O que eu enxergo é que só tem esses dois caminhos, né? Ou você segue o caminho do seu ego e simplesmente acha que você está certo em tudo, ou você simplesmente faz uma autoanálise de si mesmo e reflete, olha, nessa questão eu realmente não concordo hoje. E isso é importantíssimo, sabe? Você ter um autorreconhecimento, porque o autorreconhecimento ele simplesmente caminha e viaja junto com a maturidade. Muitas pessoas acreditam que a maturidade ela vem com o tempo. A maturidade, ela simplesmente você vai fazer 18 anos e vai mudar um reloginho assim e acabou, você vai ser maduro. Não. Maturidade não é sobre isso. Maturidade é sobre autorreconhecimento. Você fazer uma autoanálise das suas ações. E maturidade não é do dia para noite. Você não vai dormir e acordar maduro, sabe? É muito sobre o autorreconhecimento, porque quando a gente entende que temos várias ações nocivas, né, tanto para as pessoas, tanto para nós mesmos, isso desperta a maturidade, porque às vezes nós
fazemos coisas muito erradas, sabe? Com as pessoas, com nós mesmos, tomamos decisões completamente equivocadas. E se nós não fazermos uma autorreflexão dessas ações, nós nunca iremos amadurecer. Nunca iremos amadurecer. Então, autorrefletir sobre as suas decisões, sobre as suas escolhas, sobre o seu caminho, sobre as suas falas, é totalmente importante para que você adquira maturidade. E a maturidade sobre isso. Não pense que maturidade vem com o tempo, porque isso é mentira. Muitas pessoas falam que conforme você envelhece, você tem a tendência de amadurecer. Mas quantas pessoas mais velhas nós já encontramos que não eram maduras? Que não tinham maturidade para coisas tão simples da vida? Quantas pessoas? Eu posso contar inúmeras. Então, assim, não pense que o tempo vai simplesmente te mudar, porque eu penso que o tempo ele é construído pelas nossas ações. O tempo é sobre isso. O último vídeo que eu postei, até agora, eu tomei diversas atitudes na minha vida e que eu penso que se eu não tivesse tomado essas atitudes, nada teria acontecido. Então eu reflito que a vida é sobre atitudes, a vida é sobre ações. Pense sobre isso, reflita e tenha esse entendimento. A vida, apesar de ser injusta, né, nós não estamos entrando nesse quesito, né, nesse mérito. A vida é feita de decisões. E eu penso que eu prefiro tomar atitudes, fazer minhas escolhas, do que me arrepender das escolhas que eu não fiz. Do que viver em arrependimento dessas escolhas que eu não fiz. Eu prefiro tomar atitudes e ações. E sem medo de errar, porque a vida é sobre isso. A gente vai errar, a gente vai falhar. E isso não diz que nós não podemos fazer alguma coisa, que isso é de modo exclusivo, sabe? Que vai excluir a gente, que vai impedir da gente viver e de experienciar diversas coisas na nossa vida. Então simplesmente não tenha medo de tomar decisões, porque você vai tomar decisões. A vida pede isso, a vida pede para você tomar decisões e você irá ter que tomar decisões na sua vida. Então, assim, não pensem que a vida vai te abraçar e simplesmente falar, deixa que eu faço tudo pra você. Não. Você irá ter que tomar decisões na sua vida, você vai ter que fazer escolhas, você vai precisar disso. Então, assim, se uma coisa que eu tenho pra dizer do último vídeo que eu postei e pros espectadores, né, que acompanhavam o meu canal naquela época, é que faça escolhas, sabe? A vida vai pedir isso. A vida vai pedir, seus planos irão pedir, seus sonhos irão pedir, as pessoas que você ama irão pedir, você irá pedir. E não pense que você deva algo a alguém, mas a vida é feita de escolhas e ações. Então, tome essas ações, tome atitude. Não fique parado achando que as coisas irão acontecer, porque não irão. Infelizmente não irão. Nós não somos herdeiros. Eu falei que não ia falar sobre esse assunto, mas acabei falando. Mas a vida é sobre isso. Tome escolhas, tome atitudes, amadureça, faça autorreflexão sobre as suas ações, faça uma autoanálise sobre a sua vida e pense, eu preciso melhorar nessa questão, eu tenho que melhorar nisso, sabe? Não enxergue as mudanças na sua vida como algo precário. Nossa, eu preciso mudar. Sim, você vai precisar mudar. E não enxergue como, mas nas mudanças eu perco pessoas, eu posso perder pessoas. Pense, se as mudanças que são essenciais para a sua vida faz você perder pessoas e você se sente seguro de perder pessoas,
talvez essas pessoas não fossem para estar na sua fase mais madura. Talvez essas pessoas fossem de um capítulo diferente da sua vida. Porque a gente reflete, né? Tem pessoas na nossa vida que elas simplesmente irão ficar em um capítulo, em uma fase da nossa vida, do que nós éramos anteriormente. Essas pessoas irão ficar. Infelizmente, algumas pessoas não mudam. Então, pense sobre isso. E obrigado a todos que acompanhavam o meu canal na época. Vocês foram muito importantes para mim, para o meu amadurecimento, para minha ansiedade. Eu estava muito ansioso naquela época, com vários pensamentos ruins, de fazer, sabe, coisas comigo mesmo. E hoje eu tô feliz. Hoje eu estou feliz. Não que eu não tenha meus problemas, porque eu tenho sim meus problemas, mas muito mais convicto de que eu quero viver do que antes. Isso é o que eu posso dizer com orgulho. Eu estou muito mais convicto de que eu quero viver agora do que antes. Viva! A vida é bela. Beijo, pessoal. Tchau.